Boa noite. Uma das doutrinas mais estranhas dos adventistas é a que diz respeito ao bode emissário, pois eles fazem uma confusão colocando Satanás como co-redentor na redenção. Embora eles não digam isso claramente, mas subentende-se, estudando a doutrina adventista, que Satanás tem uma parte importante na redenção. Então vejamos este estudo que tem por título O Bode Emissário. No grande dia da expiação, 2 bodes eram apresentados ao sumo sacerdote em frente à tenda da congregação. Lançava-se sorte sobre eles. Um deveria ser morto, enquanto que o outro seria o bode emissário. Este último era conduzido ao deserto e aí abandonado à própria sorte. Segundo os adventistas, o bode vivo simbolizava Satanás. No livro O Ritual do Santuário, leio: Cristo efetuou uma obra completa e não necessita do auxílio de Satanás. Este, simbolizado pelo bode emissário, expia os próprios pecados e a parte que lhe cabe nos que induziu outros a cometerem. Este, simbolizado pelo bode emissário, dizem de Satanás, expia os próprios pecados e a parte que lhe cabe nos que induziu outros a cometerem. Sobre Satanás como originador e instigador do pecado, serão postos os pecados pelos quais é responsável. Da onde que eles tiraram essa ideia? Só mesmo da mente pervertida de Ellen White poderia surgir uma ideia tão blasfema quanto esta. A igreja diz que a cerimônia em torno do bode emissário não constituía expiação, porque não havia derramamento de sangue, porque o sangue não era aspergido, porque a carne não era comida pelo sacerdote, porque o corpo não era queimado, etc, etc. Aqui, quando diz igreja, refere-se à igreja adventista do sétimo dia. Dizer que o bode emissário simbolizava a expiação que Satanás fará no futuro pelos seus próprios pecados não se fundamenta na lógica e muito menos nos fatos bíblicos. Veja bem, fazer expiação é submeter-se a um castigo para pagamento de dívida, e uma vez paga a dívida, o que vem em consequência natural? A liberdade, a soltura, a salvação. Portanto, dizer que ele fará expiação dos próprios pecados e dos pecados dos outros é torná-lo salvador de todos os pecadores, indistintamente e de si mesmo, além de co-salvador juntamente com Cristo. Uma dupla heresia, por conseguinte. Esta doutrina, assim defendida, é de natureza tão antibíblica que nem valia a pena considerá-la, não fosse o desejo que sinto de abrir os olhos dos que se encontram inocentemente equivocados. Além do mais, o leitor que até agora só conhece uma versão precisa conhecer a outra, a fim de que possa ter sua própria definição. Não desejo aqui estabelecer hipóteses ou divagações em cima de suposições. Quero limitar-me ao que dizem as Escrituras. Assim é que leio o verso 10 do capítulo 16 de Levítico que, por si só, já liquida o assunto. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Também nos versos 20 e 21 posso ler: Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades dos filhos de Israel,
e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O que se diz do bode emissário? É-nos dito que ele era apresentado perante o Senhor, e que sobre ele Arão confessava todas as iniquidades do povo. Para quê? Evidentemente para fazer expiação pelos pecados confessados de Israel. E como se ousa dizer que o bode emissário representava Satanás? Por acaso Satanás faz expiação de pecados de pecadores arrependidos? Quando o texto que estamos considerando fala em expiação dos pecados, o faz no sentido de expiação para a salvação. E esta obra só Jesus a executou, dando sua vida. De todos os ensinamentos do adventismo, este me parece o mais estapafúrdio, o mais absurdo, o mais esdrúxulo, para não dizer herético, pois também é herético, pois promove Satanás a ajudante de Cristo na tarefa de salvação, coparticipante com ele na obra de expiação dos pecados. E aqui também subentende, ainda que escondido, a salvação do próprio diabo, pois se ele fizer expiação pelos pecados, como já foi dito, uma expiação, o resultado dela é a salvação, uma coisa absurda, que só mesmo universalistas como um dos pais da igreja ensinou esta heresia, que não foi aceito por outros pais também, Orígenes, quero dizer, na sua doutrina da apocatástasis, que dizia que no final o próprio Satanás seria salvo. Isso é uma doutrina errônea, pois ele não tem mais perdão, e tampouco os que o seguem na sua obra de destruir a obra de Deus. A igreja insiste em dizer que o bode emissário é Satanás. De novo, aqui igreja é a dos adventistas, por não ter havido derramamento de sangue. E seria necessário? A obra de expiação tinha duas fases: a da expiação dos pecados pela morte do primeiro bode e a da remoção e perdão dos pecados representada pelo bode vivo. Na primeira fase havia derramamento de sangue, e na segunda Deus tirava de sua lembrança os pecados confessados, esquecendo-os completamente, colocando-os tão longe dele, assim como o Oriente dista do Ocidente. Ver Salmo 103, versículos 13 e o versículo 12. A expiação só se completava com a remoção dos pecados. Daí o simbolismo do bode emissário, transportando para bem distante, para o deserto, os pecados confessados. A obra de Cristo não só cobre os nossos pecados, expia, mas ela também remove, tira os nossos pecados. Então, os dois lados da obra de Cristo está implícita aqui, né, neste texto sobre o bode emissário, ou seja, Cristo não só cobre os nossos pecados, expia, mas ele também remove os nossos pecados. Os comentaristas adventistas dizem que o bode emissário era uma figura de Satanás, no que diz respeito aos 1000 anos do seu futuro confinamento nesta terra. Eles também pregam esta doutrina de que Satanás ficará sozinho aqui na terra no milênio, vagando para lá e para cá, sem ter mais ninguém para castigar, para tentar, pois a terra estará desolada nessa época, eles dizem, sem nenhuma pessoa viva, somente esqueletos carbonizados das pessoas dos ímpios que foram destruídos por Deus. Então, a prisão de Satanás para os adventistas é uma prisão circunstancial. E eles querem dizer que é nesse milênio que Satanás fará a expiação pelos pecados? Um absurdo sem tamanho. Mas nenhuma relação há entre uma situação e outra.
Com o bode emissário completava-se a expiação dos pecados do povo para a salvação, enquanto que Satanás curtirá suas culpas para a sua própria destruição. Finalmente, para liquidar o assunto, basta ler o verso 5 e reler o de número 10. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta para o pecado e 1 carneiro para o holocausto. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele. Está tudo muito claro. Os 2 bodes, e não um apenas, eram tomados como oferta para o pecado, isto é, para a salvação do pecador arrependido. E mais, o bode emissário era apresentado perante o Senhor tanto quanto o primeiro para fazer expiação. E só Jesus desempenhou esta obra. Esta heresia é como o bicho de goiaba a invadir todo o sistema religioso da Igreja Adventista. Por mais que me esforce, não consigo entender como os seus dirigentes, homens lúcidos e inteligentes, muitos deles imbuídos de sinceridade e de boa vontade, não conseguem ver a verdade que se apresenta diante de seus olhos. Não dá para entender. Você, leitor, com quem falo, ou melhor, ouvinte, acha que poderia andar sobre um fio de aço a 100 metros de altura e até sem vara de equilíbrio, sem correr o risco de se machucar? Pois bem, maior risco você estará correndo se continuar aceitando esse engano que uma vez nos impingiram e que aceitamos num momento de cochilo. Então, o Baldo Torres de Araújo escreveu este livro, O Adventismo. Ele foi um adventista que acordou e viu os absurdos dessas doutrinas adventistas e dessa doutrina do bode emissário, que ensina tantas coisas esquisitas e sem nenhuma base bíblica. Que nós possamos estarmos não olhando para as aparentes coisas boas que as seitas fazem, né? Não olhar para a boa retórica deles, para os seus sermões aparentemente bem elaborados, para os títulos de seus doutores, para a beleza de seus livros, para a fascinação de suas ilustrações. Mas devemos ver a verdade que está sendo ensinada. A verdade é a verdade. E muitas vezes as pessoas pensam porque um grupo faz alguma coisa, canta bonito, faz algumas obras sociais. Mas se essa pessoa ensina contra a palavra, deve ser rejeitada. O apóstolo Paulo disse que até mesmo se um anjo descer do céu e nos pregar outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Espero que aqueles que ouvirem esta reflexão, se forem adventistas, venham a reconsiderar essa doutrina estapafúrdia e ver que ela não tem nada de bíblica. Se não for, medite sobre isso e veja você mesmo que nem tudo que reluz é ouro. Amém.